Bem, nós vamos trabalhar agora um assunto de extrema importância, que é a questão da responsabilidade do servidor. A base legal é o artigo 121 a 126 da 8.112, bem como o artigo 37, parágrafo 4º e 5º da Constituição Federal. Imagine que um servidor pratique um ilícito que seja ao mesmo tempo civil, penal e administrativo. Certa vez, um senhor idoso, de cerca de 90 anos, foi requerer um benefício para o INSS de assistência social. É que, como ele não tinha contribuído o tempo mínimo necessário para aposentar, ele passou a ter direito ao valor da assistência social. Porém, o INSS negou o seu pedido, informando que já fazia mais de 6 anos que ele estava aposentado. E aí, ele disse que nunca tinha recebido aposentadoria, que havia alguma coisa errada. O INSS instaurou uma sindicância para investigar esse fato e descobriu que havia servidores de dentro que inseriram no sistema dados como se ele tivesse contribuído o tempo mínimo necessário, mas em vez de pagar ao idoso, eles sacavam para ele todo mês o valor da aposentadoria. E esse idoso tinha um filho doente mental em que ele tinha que sustentar. Considerando que tenha sido um servidor só que fez esse ilícito, o ilícito dele foi ao mesmo tempo civil, penal e administrativo. Na esfera civil, a ação corre na justiça. Toda vez que falar em ação na esfera civil, vocês vão pensar em indenização, em pagamento, em valor pecuniário. E na esfera civil podem ser propostas 2 ações contra esse servidor. A primeira é a ação por improbidade administrativa. A ação por improbidade é regulamentada pela Lei 8.429 de 92. Qualquer pessoa jurídica lesada ou o Ministério Público podem propor ação por improbidade contra um agente público. A Constituição enuncia que haverá suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade de bens e ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível. Além da ação por improbidade, pode ser proposta também uma ação regressiva contra o servidor. Ainda, o servidor pode ser punido na esfera penal. O titular da ação penal é o Ministério Público, que vai propor uma denúncia contra o servidor, e aí vai seguir os trâmites do Código de Processo Penal, sendo que a pena máxima que ele vai receber é a prisão. E, simultaneamente, o servidor pode ser processado na esfera administrativa, sendo instaurado contra ele um PAD, que é o Processo Administrativo Disciplinar. No caso dos servidores federais, o PAD segue o trâmite do artigo 143 ao 182 da Lei 8.112. Ao todo, seriam 4 ações simultâneas, 2 na esfera civil, uma na penal, uma na esfera administrativa. Quanto à ação regressiva, ela só pode existir numa relação tríplice. Primeiro, a vítima, no meu exemplo, o idoso, vai entrar com uma ação contra o Estado pelo dano que ele sofreu, aí contra o INSS e contra a União, se ele quiser. Depois que o Estado perder a ação, ele vai cobrar do servidor em caso de dolo ou culpa. É a ação do Estado contra o servidor que é a ação regressiva. Veja bem, na ação da vítima contra o Estado, a vítima não pode entrar contra o servidor. Se a vítima entrar direto contra o servidor, o juiz vai mandar tirar da lide do sujeito passivo o servidor do processo. Então, primeiro é vítima contra o Estado. O Estado perdeu, ele prova o dolo ou a culpa do servidor e entra com a ação regressiva. A ação regressiva do Estado contra o servidor não prescreve, ela é imprescritível. É o artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal. Já a ação por improbidade, ela tem prazo. Artigo 23 da Lei 8.429 de 92. A ação por improbidade vai ser proposta em até 5 anos após o término do mandato ou da ocupação de um cargo em comissão, ou no prazo prescricional previsto em lei específica para penas puníveis com demissão a bem de serviço público. Em se tratando de servidor federal, também 5 anos. Então, se for, conciliando a lei de improbidade com a lei 8.112, quem ocupar cargo efetivo
emprego público, exercer função, a administração tem um prazo de 5 anos para punir a partir da ciência do fato. Se for mandato ou cargo em comissão, ela tem 5 anos para propor a ação por improbidade após o término do mandato da ocupação do cargo público. Na esfera penal também prescreve, existe um prazo para punir na esfera penal, o Código Penal tem um artigo específico sobre esse assunto que não interessa para nós no direito administrativo. E o processo administrativo também tem um prazo prescricional. A prescrição da esfera administrativa está no artigo 142 da Lei 8.112. A administração tem um prazo de 5 anos para demissão, cassação de aposentadoria, cassação de disponibilidade e destituição de cargo em comissão ou função de confiança. 2 anos para suspensão, 180 dias para advertência. Essa é a prescrição da esfera administrativa. Então, de todas as ações que eu apresentei para vocês, a única que não prescreve é a ação civil regressiva do Estado contra o servidor. As 3 responsabilidades apontadas, administrativa, civil e criminal, são independentes e podem ser apuradas separadamente. Nenhuma autoridade precisa esperar a outra dar sua decisão para proferir o seu julgamento. Costuma se perguntar muito em prova se a autoridade da esfera administrativa tem que esperar a decisão penal para dar a sua decisão. Não, cada um já vai dando a sua decisão. Porém, depois que sair a decisão da esfera penal, conforme o conteúdo, ela tem o poder de contaminar as outras esferas. Se na esfera penal o servidor for condenado, ele deve ser condenado nas esferas civil e administrativa, porque o ilícito penal é maior que o ilícito administrativo e o ilícito civil. Quando uma pessoa é condenada na esfera penal, é porque existem provas de que ela praticou o ilícito. Havendo essa prova, a administração não tem opção, ela tem que condená-la, não tem outra opção. Então, a decisão penal condenatória vai contaminar a decisão civil e administrativa. Caso o servidor tenha sido absolvido na esfera administrativa e depois sai a decisão penal condenando, a penal repercute na esfera administrativa. Se o servidor for absolvido com provas de sua inocência, que seria negativa de fato ou negativa de autoria, implicará no reconhecimento automático das 2 outras esferas, devendo ser absolvido também na instância administrativa e civil. Então, negativa de fato ou negativa de autoria. Negativa de fato, o fato não aconteceu. Negativa de autoria, houve um ilícito, mas não foi a pessoa acusada que praticou o crime, foi outro o autor do crime. A absolvição por esses 2 motivos contamina a esfera administrativa e a esfera civil. Agora, se o servidor for absolvido por qualquer outro motivo, não vai contaminar.